Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que nós viemos chegar, nosso muito obrigado a você que compartilha. Eu vou começar essa nossa conversa com uma frase que é gatilho e tem dominado milhares de pessoas. Não temos um número exato desse domínio, mas acalenta, põe as pessoas na dormência, que é justamente a esperança. A esperança, ela é a chave que barra a ação e a prática. Eu nunca vi uma palavra tão miserável como a palavra chamada esperança. E ela não cabe em canto nenhum. Recente, ouvindo alguns políticos, e eu estou falando políticos da direita, de um partido PL. Eu tenho o hábito, é hábito meu, porque nós estamos vivendo num escândalo político tão grande. A ciência política ela foi praticamente estuprada por todos. Não existe mais a política atuante, a verdadeira política atuante, que é a ciência do bem comum. Não existe mais essa ciência do bem comum. Ela foi apodrecida. Ou os limões podres abraçaram com muita força. A questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil é justamente que todos, e quando eu falo todos, eu falo da estrutura que partiu lá do parágrafo único da nossa Constituição, do artigo 1º. Precisamos entender que ela chegou ao ponto, essa estrutura chegou ao ponto de tudo estar perdido. Eu estou afirmando tudo estar perdido. Pode ocorrer, como eu sempre falo, fragmentos da nossa democracia, ela está em todos os cantos. Em todos os 4 cantos desse Brasil. Tem pessoas que resistem, mas estão sendo o quê? Apagadas. Apagadas de várias formas. Não estão decepcionadas consigo, mas estão decepcionadas com o que está participando. Decepcionada com o que está acontecendo, com o que participa. Elas estão lá, mas não são de lá. Quer dizer, participa de diálogos, participa de acordos, participa de conversas, sabe quem são as pessoas, mas essas pessoas não fazem parte desse grande balde, desse grande chiqueiro que tornou o Brasil. As pessoas podem se ofender, mas tratando de falar sobre os acontecimentos que estão acontecendo no Brasil, falar dos acontecimentos, todos estão falando. Todos estão ao mesmo tempo envenenando a mente de todos. Pode, desde Globo, Record, todas as grandes emissoras só fala de um assunto porque alguém que está no balde, no grande chiqueiro, falou. Nós não temos resposta. Observe, nós não temos resposta adequadas ao grau da responsabilidade que temos que dar ao povo. Mesmo porque eles entendem que o povo, ia falar democracia, mas eles não sabem o que é democracia. Então, o povo, ele dividido da forma que se encontra, dentro de uma forma ideológica, ou o pluralismo político, que mudou, já não é mais a forma ideológica, é pluralismo político, e cada um pode pensar dentro
daquilo que pode entender que é bem melhor, é o melhor para si, isso antigamente chamava pluralismo ideológico, com um viés comunista ou socialista. Mudaram a palavra para pluralismo político. Então observe que o pluralismo político não tem uma base democrática, porque ela acabou. Depois criaram o pluralismo partidário para acolher essas pessoas com suas pluralidades políticas. Aquilo que era essencial já não é mais essencial. O que era essencial deixou de ser essencial. Nós temos hoje, esses partidos, esse pluralismo partidário acolheu a todas as pessoas, acolheu a todos. As pessoas que foram sendo colhidas por esses partidos, eles começaram a citar o nome democracia. As mudanças foram lentas e difícil de ter uma comparação. Há uma pequena diferença, mas é aceitável. Aliás, tudo muda. Por que não poderia mudar o comportamento? Por que não poderia mudar a ideia de produção para todos? Por que não poderia mudar? E quando eu falo produção para todos, estou falando do trabalhador produzir, criar o Estado e voltar para si. Não é que é muito parecido, observe que é muito parecido. O domínio de um único, o domínio de um único poder, depois falar sobre igualdade. Isso não dá certo. O que dá certo é o poder ficar com o povo. E esse poder com o povo é de conhecimento, de mudança dos que se encontram nos cargos. De 4 em 4 anos você muda e queima a pessoa mesmo. Não, essa pessoa nunca mais. Nunca mais. Isso é as mudanças, isso é válido. Essa mudança que ocorreu, ela só poderia acontecer se destruíssemos a democracia. Se de fato fosse fatiada a democracia, ela fosse completamente destruída. Porque fica fácil a implantação de costumes, hábitos e a prática desses costumes, desses hábitos. Com essa democracia esfacelada, eu volto, foi que nasceu a implantação da pluralidade política. Essa pluralidade política é que está hoje tanto no tecido social como está nos poderes. É essa pluralidade política. Nem percebemos o que aconteceu. Foi, como dizia o Chico Anísio, vapt-vupt, o professor Raimundo. Foi vapt-vupt. Nem percebemos. E quando foi para perceber, já estávamos com a coleira no pescoço, no gargalo. E aí já é tarde demais para se pensar como vamos sair. Aí ocorre que cada ação sua, seja ela qual for, seja de contradizer, opinar, tornam réu do que era antes democracia. É antidemocrático, é pessoas violentas, começam a criar opiniões que você não pode, mas eles podem fazer com você, mas você não pode porque passa a ser crime de opinião. Crime porque você agrediu a democracia. Só que a democracia ela foi esfacelada, reconstruída
e formada dentro da diversidade que eles não poderiam ter se vigiássemos. Vigiássemos. Eu lembro que aquela palavra cabe muito bem nisso. Orai e vigiai. Então, como não vigiamos, o que ocorreu? Cochilamos e o cachimbo caiu. Foi a hora que a onça saiu para atacar. Tudo que nós estamos falando aqui é real. É real, é verdade. Eles falam de democracia porque eles herdaram a democracia. Eles herdaram e preencheram a democracia com as suas atitudes e práticas, e aí força o povo a se enquadrar no ponto que eles querem, do domínio e no controle. A liberdade já era. Só que as pessoas não percebem. Da mesma forma que foi perdida a democracia, da mesma forma que foi substituída, foi fragmentada e foi substituída por pluralidade política, então a pluralidade política tomou conta do remédio que eles tinham, que era a ideologia, e conseguiu separar. Após isso, foi criado esse partido PC, PSOL, PT e tantos outros partidos, mas tudo saiu de um só partido, para poder atender a diversidade política, para poder atender. E essa atividade, aí vamos partir para a atividade. Qual atividade? A atividade ilegal, porque precisam de pessoas para não só oprimir a opressão que vem de cima, mas a opressão que vem de baixo, que é justamente a desorganização, a falta de disciplina, a falta de ordem, que pode incluir diversos comportamentos, desde tráfico de droga, roubo, assalto, estupro, tudo isso leva a essa diversidade política, que ao meu bem escondida chama-se diversidade ideológica. Eles são perversos. Todos que apoiaram esses partidos hoje passam a roxo, principalmente no Nordeste, que apostaram e perderam. E perderam e estão perdendo. Você não sabe o que acontece nesse domínio. E as células elas foram crescendo. Não ficou só nisso. Os governadores que têm um alinhamento com isso, principalmente os governadores do Nordeste, eles tomaram os estados do Nordeste como seus redutos. O Maranhão tornou-se um reduto político do Sarney. As pessoas pensam que isso acabou? Não acabou, não. O Ceará, em alguma parte dos Gomes. Você pensa que acabou? Não acabou, não. Isso está há mais de 100 anos. Esses redutos políticos, Miguel Arraes tomou de conta de Pernambuco. Você pensa que acabou? Não acabou, não, criança. Ainda está lá o domínio. Então, prefeitos têm que se curvar a essa hóstia. Tem que se curvar. E esse domínio, eles dizem quem vai ser deputado, quem vai ser vereadores. E assim, essa coja pode se reunir, ou você acha que eles não conversam, se reúne e decide quem vai ser até mesmo candidato à presidência da República. Esses pequenos grupos, só que surgem grupos que começam a discutir sobre si. Como, por exemplo, surgiu no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado, é um narco-estado. A Bahia também tem os seus problemas de segurança, que tem pessoas que estão envolvidas, são autoridades. Nós temos no Ceará, Pernambuco, Piauí,
Maranhão, todos esses, eles conseguem engolir de forma notória, prática, todos que se levantam, todos, porque permitiram que essa diversidade fosse substituída por uma diversidade ideológica, uma diversidade política, mas a ideológica estava trabalhando, e depois veio a pluralidade política que está na nossa Constituição. Por final, no artigo 4, no parágrafo único da nossa Constituição, que sugere praticamente uma comunidade latina de nações, ou seja, estados-nações, ou com o regimento, ou com comportamento, ou com governo, seja lá com que essas mentinhas possam fazer, comunista ou socialista. Tendo como o Brasil o maior dos fornecedores, que tem a cabeça da serpente como o Foro de São Paulo. Todos que se levantam, têm que passar pelos acordos. O acordo, se vai trabalhar ou não para essas pessoas, é aí que mora o perigo. Olha, dificilmente vamos tentar resolver isso. Por que eu falo dificilmente vão tentar resolver isso? Porque todos estão envolvidos. Mesmo que se coloquem alguém de direita, eles já estabeleceram a regra de 4 anos para assumir novamente. Se não assumir, eles dão um jeito de assumir. Fazendo com que a reputação da pessoa seja destruída. Não importa quem vai ser presidente da República no Brasil. Não importa. Seja de direita, seja de esquerda. Não importa. Ou não seja de esquerda, não seja de direita, mas tem uma simpatia porque tem um apoio. Então vai ter que trabalhar para essa chama-se o central da esquerda, o centrão da esquerda. Nem sabemos quem manda, mas existe. Então, o que nós estamos observando é que não adianta de maneira nenhuma as pessoas agredirem os que se encontram nos poderes, seja quem eles sejam, nos 3 poderes, não adianta agredir se não tem força para reagir ou força para mudar. Porque a população brasileira, por mais que encontramos pessoas que se diz verde e amarelo, estão insatisfeitos. E insatisfeito, ele caminha para onde possa resolver seus problemas. Para depois ter resolvido, volta à sua origem. Observe que governos de direita, quando eles assumem, e que tem que tomar medidas trágicas, incisantes, medidas que precisam dessa incisão, você observa que muitos vão para as ruas protestar contra o governo que pode trazer as melhorias, porque outro já trouxe a desgraça, já trouxe a miséria. Por quê? Porque eles não são aquilo que demonstram ser. A prova disso é o Dória, Frota e tantos outros deputados que estavam ali, mas não eram, só queria estar ali para resolver alguns problemas. E assim são milhões de brasileiros. Foi eficaz a transformação da forma ideológica para pluralidade política e depois pluralidade partidária, que temos um apoio na própria Constituição, no artigo 4, do parágrafo 1 do artigo 4, que procura formalizar ação política, econômica, cultural e buscar formação do Estado latino-americano como nação. Está na nossa Constituição.
Tudo isso debaixo do nosso nariz. E de quebra ainda saímos gritando: estamos na democracia. Palmas. Porque você não sabe o que é democracia. Você não tem noção do que está acontecendo. Todos, se você não criar o hábito de ficar fora dessas questões, dessas polaridades políticas, você vai cair na mesmice de entender que você perdeu tempo. Não perca tempo. Não perca tempo e não perda tempo. Porque perder o tempo é aquilo que você acha que vai ganhar. E perca o tempo é aquilo que você poderia estar produzindo para poder ganhar. Então não faça isso. Então, para sair dessa situação, é simples. Simplesmente use a sua cabeça. Esqueça bandeiras. Se volte para si. Volte para si. Encontre pessoas que podem ser igual ou melhor que você. Para que você possa dizer: eu sou brasileiro. Por enquanto, nós, ao ver essas questões, nem um lado e nem o outro. Porque estamos fragmentados. Um abraço a todos. Até mais.